Hoje nosso assunto é cheios do Espírito. Mas antes de entrar no estudo, como sempre, vamos suplicar a presença de Deus em nosso meio. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos diante de Ti. Aqui estamos reunidos para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo possa estar conosco em nossa oração. Abençoe cada pessoa que está aqui. Tu sabes o coração de cada pessoa. Tu sabes a necessidade. Pedimos a Tua presença. Abençoe o pregador para que possa ser fiel à Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Na década de 1930 a 40, foi um tempo muito difícil na América do Norte. Foi um tempo de dificuldades financeiras. Emprego geral, da costa a costa. Muitas pessoas passando fome. E todas as notícias eram más. O povo não queria mais ler o jornal, porque cada dia vinha notícia pior. Havia um pessimismo total. Quando chegou o ano 1938, o povo não estava suportando mais. Parecia que não havia solução. O povo estava totalmente cansado de notícias sobre a Grande Depressão. Quando saiu uma notícia totalmente diferente, o povo se alegrou com isso. Um atrevido aviador, por nome Douglas Corrigan, chamou a atenção do povo público. Todo o povo da América ficou empolgado com ele. Foi escrito a sua autobiografia mais tarde. É uma interessante história. Uma história diferente. Douglas Corrigan, o homem da Irlândia que voava, era o nome do livro que ele escreveu. Ele comprou um avião velho usado, marca Curtiss Robin. Estava em péssimas condições. O avião havia sido fabricado em 1929. E agora já estava com 8 anos de uso e estava caindo em pedaços. O povo chamava o avião dele o Calhambeque voador. E era realmente nada mais do que isso. Ele comprara o avião em Nova York por $310 em 1933. E era um avião um tanto perigoso pela condição. E um dia ele foi para o aeroporto Floyd Bennett Field, em Nova York, e fez o seu plano de voo e recebeu permissão para voar para a Califórnia. E todos pensavam que ele ia voar para a Califórnia. Mas quando o avião levantou voo, às 5h15 da manhã, no dia 17 de julho de 1938, em vez de ir para o oeste, para a Califórnia, as pessoas que marcaram viram o avião ir para leste. Ele atravessou o Atlântico e chegou na Irlândia. E quando ele chegou lá na Irlândia, na cidade de Dublin, ele saiu do avião e as pessoas o receberam. Disse: meu nome é Douglas Corrigan. Disse: acabei de chegar de Nova York. Me diga uma coisa, estou em Los Angeles? E o povo disse: não, você está na Europa. Onde estou? Se você está na Irlândia, está longe de Califórnia. Declarou com cara mais séria do mundo que errara a direção porque sua bússola estava com defeito. Depois descobriram que ele havia planejado fazer isso já há muito tempo.
Ele queria passar o Atlântico e ir para a Europa, mas não recebeu permissão. Então ele fingiu que ele havia feito um erro e que foi por engano que ele chegou lá. O povo achava muito graça que ele fez. E quando ele voltou, cerca de 1 milhão de nova-iorquinos lotaram o Broadway num desfile com direito a serpentina e papel picado. Fizeram uma grande festa para receber esse homem atrevido. O próprio Charles Lindbergh, que havia feito o primeiro voo transatlântico em 1927, não recebeu uma festa tão grande como Douglas Corrigan. E eles deram um apelido para ele. Chamaram ele Wrong Way Corrigan, ou Corrigan contramão, porque ele havia enganado-se e todo mundo usava esse apelido. E eles ganharam muito dinheiro. Dentro de meses estava vendendo produtos na contramão, incluindo um relógio cujos ponteiros giravam ao contrário. E as pessoas usavam camisas com o nome Contramão Corrigan, Wrong Way Corrigan. Pelo erro que ele fingiu que fez, ele ficou famoso. Mas ele estava indo contramão. E muitos cristãos hoje estão indo contramão. Há uma tendência de aceitar doutrinas que não têm nada a ver com a Escritura. E usar métodos de culto que não têm nada a ver com o que Deus nos mandou, o que Deus nos instruiu. Uma pessoa uma vez disse, se eu ouvisse um pregador pregando o Evangelho na minha rua, eu simplesmente ligaria a televisão e assistiria meu programa favorito. Não sairia da minha sala para ouvir o pregador. Mas, disse ele, se me dissessem que alguém está fazendo milagres no meio da rua, eu deixaria tudo para verificar pessoalmente o fato. O povo não está satisfeito mais em simplesmente estudar a palavra. O povo religioso quer uma coisa mais emocional, uma coisa que satisfaz as emoções. Não querem estudar com seriedade mais. Não querem ouvir um estudo profundo das Escrituras. Querem fazer uma coisa que pode os divertir e pode trazer emoções. O nosso século tem sido chamado o século do Espírito Santo. Mas, infelizmente, muitas pessoas que dizem que estão cheios do Espírito Santo estão indo contramão. Há uma mudança de fato para fantasia. Um grande escritor, um grande teólogo americano, J. Gresham Machen, disse: o que o Espírito Santo faz não é tornar um homem cristão a despeito das evidências. Ao contrário, retira-lhe dos olhos aquilo que o cega e permite que ele enxergue as evidências. A religião e a doutrina precisam fazer sentido. Tem algumas pessoas que dizem que para ser cristão tem que fechar os olhos e cometer suicídio intelectual. Vai pelos sentimentos e para com isso. E muitas pessoas não abrem a Bíblia. Como falamos ontem, estamos continuando de ontem. Eles acham que há uma tensão entre o Espírito Santo e a Bíblia. E que o cristão tem que escolher, ele vai ter o Espírito Santo ou ele vai seguir a Bíblia. E muitas pessoas que dizem ter o Espírito Santo não usam mais a Bíblia, não estudam mais a Bíblia, mas eles só procuram coisas sensacionais. A Bíblia Sagrada é nossa guia. E como falamos ontem, a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Portanto,
não pode separar a verdade da Bíblia com o que o Espírito Santo nos fala. O Espírito Santo, se falasse uma coisa contrária à Bíblia, então o Espírito Santo seria se contradizendo a si mesmo, porque ele é o autor das Escrituras. O Espírito Santo, sendo autor das Escrituras, não pode contradizer o que a Bíblia disse. A Bíblia diz que o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado os seus segredos aos profetas pelo Espírito Santo. 1 João 4, versículo 1 diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Todos os espíritos não são o Espírito Santo. Há manifestações sobrenaturais que muitas pessoas acham que é o Espírito Santo e não é. Qualquer coisa que vem de qualquer lugar que contradiz as Escrituras não é o Espírito Santo. A Bíblia é bem clara sobre isso. E muitas coisas que estão sendo feitas em nome do Espírito Santo não têm nada a ver com o Espírito Santo. Nada, absolutamente nada. Isaías 8:19 disse: quando vós disseram, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo o seu Deus a favor dos vivos, se consultarão os mortos? E então ele dá uma regra que todo cristão precisa seguir: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Quando vem uma manifestação espiritual, nós precisamos provar, nós precisamos determinar: isso é de Deus ou não é? E ninguém precisa ser decepcionado nem enganado, porque não há motivo de engano. Porque a Bíblia dá a maneira de saber. A lei e ao testemunho. A lei se refere aos primeiros livros da Bíblia. O testemunho fala das Escrituras. Se não combina com as Escrituras, se é uma contradição o que estão falando, então podemos dizer que nunca verão a alva, não é o Espírito Santo. A lei e ao testemunho. Esta é a prova. O Espírito Santo nunca contradirá a si mesmo. Todas as manifestações espirituais devem ser testadas pelas Escrituras. Se não estiverem de acordo com a Bíblia, não haverá luz nelas. Isso é muito claro na Bíblia. Jesus disse em São Mateus 7:15, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Efésios 4:12, Paulo fala, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo. O Espírito Santo foi dado para edificação do corpo de Cristo. Vamos imaginar agora alguém de Canadá. Canadá é parte do Império Britânico. E eles respeitam a rainha da Inglaterra. Vamos imaginar agora que a rainha vem visitar a cidade de Toronto. E é anunciado que ela vai fazer um discurso num grande teatro no centro da cidade. E muitas coisas são preparadas. Cada vez que ela vem para o Canadá, eles
dão nova pintura nos prédios onde ela vai passar. Eles capricham com a limpeza. Eles consertam tudo, fazem reforma nos prédios. Vamos imaginar que o teatro está bem preparado. Muitas flores para enfeitar o palco onde ela vai falar. O sistema de som, tudo pronto. E tem holofotes para iluminar ela enquanto ela está falando. E ela se levanta para falar e vai andando, atravessando o palco. E o homem que controla as luzes, holofotes, vai seguindo ela e faz um trabalho tão bem feito. Trabalho tão bem que todas as pessoas viram as costas para a rainha e começam a dar um aplauso muito grande para o controlador do holofote. Seria uma coisa muito ridícula, não seria? Ele está lá para lançar a luz sobre a rainha. E o povo está querendo ouvir a rainha. Ele está simplesmente ajudando. Mas é justamente o que está acontecendo no mundo hoje. O Espírito Santo sempre joga os holofotes sobre Jesus, nunca sobre si mesmo. João 16:14, Jesus está falando. Disse, ele, está aqui falando do Espírito Santo, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo nunca glorifica o Espírito Santo. Nunca glorifica a si mesmo. Sempre joga a luz sobre Cristo. Sempre ilumina Cristo. Jesus disse, ele me glorificará. Em alguns círculos, o Espírito Santo é colocado em tão alto pedestal que Cristo fica nas sombras. Cristo fica atrás. O Espírito Santo não veio para nos tornar conscientes da sua presença, mas sim conscientes da presença de Jesus Cristo. O cristão é seguidor de Jesus Cristo. E o Espírito Santo veio para glorificar Jesus Cristo. Não para nos esquecer de Jesus e seus ensinamentos. O que quer dizer estar cheio do Espírito Santo? Estar cheio do Espírito não é uma questão de sentimento. Não é uma coisa sentimental, mas uma questão de fé. Muitas pessoas estão esquecendo isso. Foi no dia 20 de janeiro de 1994. Meu colega e eu fomos visitar uma igreja muito grande de Toronto. O que vimos nos espantou. Chegamos nesta igreja enorme e 80% das pessoas não estavam nos bancos, estavam no chão. Alguns deitados, alguns gatilhando, mas todos fora 80% no chão. Alguns balançavam e tremiam. Disseram que foi um encontro com o Espírito Santo. Alguns dançavam. Alguns gargalhavam. Outros latiam como cães enquanto gatilhavam no chão. Outros ainda guinchavam como porcos. O sonoplasta agia como bêbado e não conseguiu mais controlar o som. A recepcionista da igreja não conseguiu falar por 3 dias, porque disseram eles que ela estava embriagada com o Espírito Santo. A esposa de um líder, algumas vezes ficou tão bêbada com o Espírito Santo, que seu marido tinha que carregá-la para casa. E quando chegava em casa, ela não podia se preparar para a cama, ele tinha que despí-la de tão intoxicado que ela estava. Atualmente, algumas igrejas têm uma pessoa que eles chamam de barman do Espírito Santo, o garçom, que distribui porções de Espírito Santo aos membros até que
estejam completamente inebriados. Estas igrejas também têm motoristas, porque as pessoas que recebem o Espírito Santo estão tão intoxicados demais para voltar para casa dirigindo um automóvel. E como eu falei ontem, certa mulher estava costurando tanto no trânsito que a polícia mandou parar. E ele teve que fazer o teste de bafômetro e quando ela assoprou no aparelho, o policial caiu no chão dando gargalhadas e também ficou embriagado. Eles têm nesta igreja a cola do Espírito Santo. As pessoas caem no chão e ficam colados no chão. E não podem levantar, podem só mexer com os braços e os pés, mas o corpo está colado. Um senhor ficou colado 6 horas sem poder levantar. Estava com fome, mas não podia nem comer, porque estava preso no chão com cola do Espírito Santo. Uma mulher ficou colada no chão da igreja do meio-dia às 6 horas da tarde. Ninguém conseguia tirar ela do chão. Estava colada com muita dor, porque não podia mudar. Ela tentava levantar-se, mas tudo que conseguia fazer era agitar os braços. Ela ficou horas ali agitando os braços e exclamando: não consigo me levantar, estou preso no chão, alguém me ajuda, não consigo me levantar. Por que essas coisas? Eu perguntei às pessoas que seguem esse caminho e dizem que eles estão seguindo a Bíblia. Disse o precedente para esse tipo de acontecimento deu-se no dia de Pentecostes. Porque no dia de Pentecostes, todos os seguidores de Cristo agiam como se estivessem embriagados. Os discípulos devem ter se comportado como pessoas intoxicadas, porque o povo de Jerusalém achou que eles estavam bêbados, quando realmente estavam cheios do Espírito Santo. Nós vamos estudar a Bíblia um pouco para ver se isso é realmente a verdade. Lemos em Atos 2:4, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles falaram em outras línguas. Eram línguas compreendidas? Sim, a Bíblia diz que cada pessoa compreendia na sua própria língua. E as pessoas lá ficaram admirados. Disseram como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Era uma coisa muito fantástica, um milagre muito grande. Porque a Bíblia dá uma lista de nações que estavam representadas. Pessoas não falavam grego, ou hebraico, ou aramaico, ou língua de Jerusalém. E os discípulos não haviam compreendido ou apreendido a língua deles, mas cada um ouviu em sua própria língua. Alguns anos atrás, eu estava fazendo uma série de conferências em Vancouver. Eu preguei uma noite e eu não sabia que na assistência havia um piloto de helicóptero militar que havia chegado da Iugoslávia e não falava inglês. Mas ele tinha um parente que também era do mesmo país que falava inglês e o parente convidou ele para a conferência. Ele não sabia uma palavra em inglês. Mas quando eu terminei o sermão e fui para a porta, ele e o tio chegaram e o tio disse para ele entendeu tudo. Mas como entendeu tudo? Ele disse que você fala muito bem a língua dele. Mas eu nunca falei da língua dele. Eu fiz umas perguntas pelo intérprete, que ele não falava uma palavra em inglês. E ele, pelo intérprete, me falou tudo que eu havia falado. Ele havia entendido tudo. Quando acabei de falar com ele, veio uma outra pessoa, uma senhora, disse: olha, minha mãe veio agora de Israel, de Jerusalém. Ela é árabe, ela não fala uma palavra de inglês. Mas ela disse que entendeu tudo. E ela disse para mim, através da interpretação da filha, como o senhor fala bem a nossa língua, dos árabes. Mas eu disse, eu não sei uma palavra de árabe. Mas você entendeu, e depois de
perguntar para ela, ela entendeu todas as palavras. Esta é a maneira que o Espírito Santo trabalhou naquela noite. Eu, sem saber falar da língua da Iugoslávia, ou falar a língua dos árabes, eu falei em inglês, a língua é materna. E elas entenderam na sua língua. Como? Eles falaram, como ouvimos? Ouvimos falar em nossa própria língua. Outros, porém, notamos bem que disse, outros, porém, zombando. O que diz essa palavra? Fazendo pouco, não é? Outros, porém, zombando porque eles eram os críticos. Eles não queriam aceitar a mensagem que os discípulos estavam pregando. Eles não queriam saber do cristianismo. Eram os zombadores. E o que eles falaram? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Notamos bem que foram os críticos que falaram isso. Eram as pessoas contra Cristo. E eu descobri muito cedo na minha vida que crítico nem sempre fala a verdade. Eu descobri muito cedo na minha vida que pessoas que têm uma ideia contrária da religião que eu prego vão criticar e nem se preocupam em falar a verdade. Fizeram a mesma coisa com Jesus. Jesus pregou e disse, alguns dentre eles diziam, ora, ele expela os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. A Bíblia disse que Jesus fez isso. A Bíblia nos ensina que Jesus lançava os demônios fora pelo poder do diabo. Não, a Bíblia não disse isso. A Bíblia dizia, alguns falavam isso, os críticos falavam isso. Mas os críticos estavam mentindo. Jesus nunca implorou Belzebu, Satanás, para o ajudar. Jesus fez os milagres com o poder divino, porque ele é divino, ele não precisava do diabo para sua ajuda. E simplesmente porque algumas pessoas falaram isso, não quer dizer que é verdade. Eles chegaram a chamar Jesus de um demônio. Mas porque chamaram um demônio, não quer dizer que ele é um demônio. Eu tenho recebido muitos nomes pelos inimigos, mas isso não quer dizer que é verdade. Quem foi que disse que os discípulos estavam embriagados? Os críticos. Agora, eles estavam embriagados? Aqueles que zombavam de Jesus também zombaram de seus discípulos. Eram as mesmas pessoas. As mesmas pessoas que disseram que Jesus usava o demônio para fazer os milagres, também falaram que os discípulos estavam embriagados. Seriam capazes de espalhar quaisquer tipos de falsos rumores. Mas nós cremos que os críticos falaram a verdade somente se paramos de estudar as Escrituras. Os sacerdotes tinham medo que o milagre de dom de línguas enfraquecesse o domínio que tinham sobre o povo. Por isso eles inventaram essa mentira. Eu nunca vi o álcool tornar uma pessoa capaz de falar uma língua que ele não aprendeu. Nunca vi. Alguém aqui viu? Alguém que vem aqui da América e não fala uma palavra de português, será que se dá bastante álcool para ele, ele começa a falar perfeito português? Duvido. Se fosse assim, seria muito fácil, não é? Eu nunca vi um brasileiro ir para a América sem falar inglês, ir para um bar e ficar intoxicado e sair do bar falando inglês perfeito, não é? Os discípulos falaram essas línguas com perfeição porque cada um compreendeu. Então, a mentira dos sacerdotes foi uma coisa absurda. Não sei como as pessoas podiam até crer. Como é que eles conseguem falar para todos entender? Beberam muito.
Mas como esses discípulos que nunca estudaram falar essas línguas, agora falam e todos compreendem? Eles foram para o bar e beberam muito cachaça. É uma história totalmente ridícula. E se nós vamos dizer que os discípulos se comportaram como pessoas que bebem, nós estamos sendo tão absurdos como eles estavam. Nós podemos estudar. Pedro estava cheio do poder do Espírito Santo. Depois de sua negação de Cristo, ele se arrependeu. E ele ficou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo havia o ungido com inteligência e poder. Eu posso desafiar qualquer pessoa que quer dizer que os discípulos se comportaram como pessoas embriagadas, a estudar o sermão que Pedro pregou, que está registrado no livro de Atos, e me dizer se este é um sermão preparado para uma pessoa que está bêbado. Impossível. Ele apresentou-se diante do povo como um líder consagrado, com grande poder. Em vez de agir de forma insegura e tímida, ele se portava com ousadia. Ele pregou com grande força e mostrou as suas fortes convicções. As profecias concernentes a Cristo foram apresentadas com método e clareza que uma pessoa que bebeu whisky não podia apresentar. Uma pessoa que passou a noite no bar e não pode nem ficar em pé, não poderia ter feito uma pregação dessa. Sua atitude era exatamente oposta à de um homem bêbado. Os efeitos do álcool e os efeitos do Espírito Santo não são de forma alguma semelhantes. Posso repetir isso? Os efeitos do Espírito Santo e os efeitos do álcool não têm nada em comum. São totalmente diferentes. Totalmente. Efésios 5:18 disse: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não está dizendo que bebendo e enchendo-se do Espírito Santo vai ser semelhante. Não está dizendo que alguém que tem o Espírito Santo vai agir como se tivesse bebido muito. Ao contrário, diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. São duas coisas totalmente diferentes. E essa palavra traduzida por dissolução veio da palavra grega, akostia. O que significa essa palavra? Significa deboche. Significa libertinagem. A palavra grega que eles usaram significa devassidão. Nenhuma dessas coisas vem do Espírito Santo. Se refere a qualquer tipo de excesso. Não tem nada a ver com o que acontece com o Espírito Santo. São os resultados naturais de se embebedar com vinho. Não são resultados de estar cheio do Espírito Santo. O álcool e o Espírito Santo estão separados com um abismo enorme, porque a diferença entre um e outro é muito grande. A bebedeira sempre leva uma pessoa para baixo. Quanto mais uma pessoa bebe, mais baixo ele fica. Para profundezas da irracionalidade e selvageria. Uma pessoa embriagada não pode racionar. Eu já tentei pregar para pessoas embriagadas, não adianta. Eu já tentei dar estudo bíblico para alguém que bebeu muito, é tempo perdido. Ele não entende nada. Beber leva a pessoa para baixo.
O Espírito Santo não faz isso. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, no entanto, é elevado até as alturas da presença de Deus. Totalmente contrário. Nada em comum. Por que as pessoas embebedam? Por que eles ficam embriagados? Procuram divertimento. Onde as pessoas bebem a folia, a sensação de alegria, e eles acham que estão muito contentes e felizes, e há gargalhadas fortes. A personalidade muda completamente. A pessoa comum, de repente, acha que é uma pessoa muito importante. O ignorante, que mal sabe as letras do alfabeto, pensa de repente que é um filósofo. E ele fala os maiores besteiras, pensando que está falando sabedoria. Um pobre miserável que não tem sequer 2 camisas, transforma-se num milionário. E começa a se gabar, que é muito rico quando não tem nada. Os efeitos do Espírito Santo nunca são enganosos. O Espírito Santo não trabalha assim. O bêbado fica entorpecido enquanto que a pessoa cheia de Espírito Santo fica cheio de sabedoria. O álcool causa indisciplina, enquanto o Espírito Santo traz perfeita ordem. O álcool traz desequilíbrio, enquanto o Espírito Santo produz firmeza e equilíbrio. O álcool resulta em irreverência. O Espírito Santo produz reverência. Totalmente diferente. Quando o Espírito enche a alma, há alegria, encanto, e a pessoa é elevada. Sente um novo ânimo que a eleva acima do nível da vida comum e o faz regozijar-se com uma alegria indescritível. Mas é uma alegria totalmente diferente que se acha num bar. É uma alegria saudável, nunca um estupor. Faz com que a pessoa alegre-se em coisas que agradam a Deus, não em coisas estúpidas. Aqueles que bebem enganosamente acreditam que tornam-se mais fortes e muitas vezes estão prontos para brigar. O fraco sente que pode começar uma briga com alguém que tenha 2 vezes o seu tamanho, mas ele não tem medo, ele acha que é muito forte, mas está enganado. Mas no Espírito Santo existe força verdadeira, força espiritual, uma força da fé, a força para suportar os fardos da vida, a força para vencer a tentação, a força para viver uma vida de consagração. O Espírito Santo concede um poder místico. O álcool produz ousadia. Soldados que sentem medo de ir para a batalha bebem uma certa dose de álcool para criar coragem. E assim arriscam as suas vidas e realizam coisas que parecem atos de valor. Coisas que, se estivessem em pleno controle de suas faculdades mentais, considerariam tolices. A pessoa que está cheia do Espírito Santo nunca é ridículo e nunca é fanática. A ousadia que vem do Espírito Santo é calma e tranquila. Algo para ser admirado e nunca escarnecido. É algo que a pessoa nunca arrepende mais tarde. Quando estão cheios do Espírito, pessoas humildes muitas vezes levantam a voz para falar de Deus. 2 meninas que vêm das Filipinas e vêm para o Canadá como imigrantes e são de pais pobres.
levantam sua voz e cantam como anjos. Homens sem escola, como o grande pregador Moody, sem um sapateiro, levanta e prega com um poder admirável. Este é o resultado do Espírito Santo. Durante os séculos, escravos e servos enfrentaram governos romanos sem temor. Alguém me disse, cristianismo é para covarde. Essa pessoa nunca estudou a história do cristianismo. Os cristãos, durante os séculos, nunca foram covardes. Tiveram uma coragem tremenda. Coragem para enfrentar perseguição. E até muitos a morte. Porque o Espírito Santo dá coragem. Durante os séculos, enfrentaram leões. E enfrentaram chamas sem vacilar. O Espírito Santo os encheu de coragem e poder. O Espírito Santo é o criador de verdadeiros heróis. Quando ficamos cheios do Espírito Santo, podemos ser verdadeiros heróis. Heróis de verdade. Sem Ele, todos nós somos covardes. O vinho, às vezes, é ministrado para aplacar a dor e para afogar as tristezas. É um conhecido sedativo. O Espírito Santo também remove a depressão de maneira completamente diferente. Se você quiser esquecer sua tristeza, peça a visita do Consolador. Sempre funciona. Deus quer que você beba grandes goles de sua alegria, até que esteja cheio de seu Espírito. Muitas pessoas não podem compreender de maneira nenhuma quando eu falo que faz um ano, essa semana, que sofri amputação. Perdi a perna. Faz um ano agora. Parece estranho. Mas esse último ano foi um dos anos mais felizes da minha vida. Eu posso dizer isso de verdade. Porque Deus está comigo. Eu sinto a presença dele mais depois da operação do que antes. Um psicólogo veio me visitar antes da operação. Disse, sabe o que vai acontecer? Eu sei. Disse, o que vai acontecer com você? Vão cortar a minha perna. Sim, mas eu estou falando de maneira mais séria. Como isso vai te afetar? Tenho outra perna e 2 braços, e vou andar com dificuldade, mas vou me movimentar. Não, mas o senhor não está entendendo. Como isso vai afetar a sua cabeça? Ninguém falou em cortar a cabeça. Ele disse, o senhor não está entendendo, porque isso afeta a cabeça. O senhor está em estado de negação, ele disse. Aqui está meu cartão, quando você cair em si, pode me chamar. Disse, muito bem, doutor, eu vou dar meu cartão e quando o senhor precisa, pode me chamar também. Quando nós temos Deus em nossa vida, não tem nada que pode nos desanimar. Eu garanto uma coisa, o diabo nunca vai ter a satisfação de ver, que me ver triste. Eu não vou dar essa satisfação para ele nunca. O Espírito Santo nos dá forças. Existem pessoas que dizem que eles bebem socialmente. Eles bebem para fazer um brinde aos amigos. Que coisa absurda. Em que sentido eu posso ajudar um amigo bebendo e ficando meio doido? Isso ajuda meu amigo? Uma coisa, como eu posso ajudar um amigo colocando veneno no meu corpo? Isso não ajuda meu amigo coisa nenhuma e não me ajuda a mim. Beber socialmente é um tolice. Quando eu trabalhava em Toronto com o povo dos Açores, eles gostam muito de vinho.
Eu fazia visitas e um homem disse, olha, tem um vinho muito bom, o senhor tem que experimentar. Eu não bebo vinho. Se não beber, você não é meu amigo e não vou aceitar estudos bíblicos, porque você não gosta do meu vinho. Ele disse, meu amigo, vamos pensar um pouco. Como criança, eu tomei a proposta de nunca colocar álcool no meu corpo. E até hoje eu não tomei uma gota de álcool. O senhor realmente quer que, para ser seu amigo, agora vou estragar tudo que eu tenho feito durante esses anos e começar a beber? Ele compreendeu. Não precisamos beber socialmente, não existe tal coisa. Eles bebam a saúde de alguém tomando veneno. Como posso beber para a sua saúde colocando veneno no meu corpo? Eu garanto, não, eu posso beber litros e litros de veneno, isso não vai ajudar a sua saúde coisa nenhuma. Então não adianta beber para a saúde. Muitas vezes, os efeitos deste tipo de amizade levam apenas a desapontamentos e não trazem a amizade real. A comunhão cristã funciona ao contrário. Ele leva a conversas puras. Ele leva a adoração serene. Ele leva a alegria de compartilhar as múltiplas bênçãos de Deus. Efésios 5:19 disse, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Agora eu vou dar uma advertência a todos aqui. Toma cuidado. Porque agora estou entrando em um assunto que eu tenho fortes convicções. E possivelmente vou calar alguns calos. Mas o que estou vendo nas igrejas modernas, na música, não é o que isso fala. Não salmos, nem louvando de coração com hinos e cânticos espirituais. Grande parte da música evangélica de atualidade tem mais ritmo do que melodia. Tem mais semelhança a um bar do que uma igreja. Música profana, que o diabo sempre tem usado para arruinar as vidas das pessoas, e agora eles querem que nós batizamos esta música e trazemos para a igreja. Esta música não pode ser batizado. Pode ser molhado, não sei. Mas batizado não. Não é cânticos de louvores e harmonia. As pessoas parecem achar que ao colocar em letras religiosas, em músicas profanas, batizam aquelas músicas e as tornam consagrados. E majestosos hinos de louvor, como Castelo Forte, foram substituídos por versos superficiais e vergonhosos. Eu chamo algumas músicas que estão usando nas igrejas hoje. Na América temos muitas lojas que são chamadas 7-11. Lojas 7-11. Por que 7-11? Que abrem às 7 horas e fecham às 11. E muitas das músicas que estão sendo usadas são 7-11. Tem 11 estrofes e 7 palavras. Repetidos e repetidos e repetidos. E não tem nada de arte e nada de majestade. Aqui tem um corinho que está sendo cantado nas igrejas. A letra é: eu sou um rolo compressor, querida, e eu vou passar por cima de você. O que isso tem que ver com louvar a Deus? Nesta igreja que eu mencionei, que 80% estavam no chão, eu vou ler só uma parte do hino oficial dessa igreja. Aqui são as letras. Aqui é um hino agora. Um hino para louvar a Deus. E o hino fala isso. Dou risadas como um idiota e lato como um cão. E se não ficar sóbrio logo, talvez pulo como um sapo. Vou cantar como um galo quando o dia raiar,
porque o Espírito Santo se move, não posso deixar de acompanhar. Vou rugir como um leão, uma leoa que está à espreita. Vou rir e dançar, talvez piar como uma coruja. Em que sentido isso louva a Deus? É absolutamente tolo. E muitas das palavras que estão sendo usadas agora não têm mensagem. O vinho não mata sede, sabia isso? Álcool não mata sede, não enche de verdade. Quanto mais a pessoa bebe, mais sede que ele sente. Por quê? Porque sabemos que o vinho desidrata o corpo, não mata sede. Só dizem, eu não posso beber água, tem que ter álcool para matar a sede. Quanto mais álcool, mais sede que eles sentem. O álcool aumenta a sede em vez de matar a sede. Mas o Espírito Santo, outra coisa. O Espírito Santo exerce uma influência que satisfaz e nunca causa náusea. Enche até o topo, até que o cristão diga, meu cálice transborda. É isso que faz o Espírito Santo. O álcool alimenta a luxúria. É uma sensação ardente de desejo. O vinho sempre cria confusão. Amortece o sentido da audição e as pessoas falam cada vez mais alto. Ficam propensas a criar confusão. Em vez de querer ser o primeiro, aquele que possui o Espírito ficará satisfeito em ser o último, se ao menos puder glorificar a Deus. A bebedeira torna as pessoas tolas. O Espírito Santo torna as pessoas sábios. Efésios 5,15, vede prudentemente como andais, não como nécios, e assim como sábios. Infelizmente, quem bebeu muito não pode andar. Um bêbado não é capaz de andar normalmente. Ele não pode seguir essa mensagem. Muitas vezes nem consegue andar nem um pouco. Ele tenta ir em duas direções ao mesmo tempo e acaba cambaleando até cair. A pessoa que está cheia do Espírito Santo tem uma ideia bem definida da direção em que está indo. Pode caminhar pelo caminho estreito e sinuoso, com passos firmes. O que significa então estar cheio do Espírito Santo? Estar cheio do Espírito Santo significa estar totalmente dominado pelo Espírito Santo. Os efeitos da bebida dominam uma pessoa que esteja cheia de whisky. Uma criança travessa está constantemente causando problemas porque é controlada pelas travessuras que ele pratica. A Bíblia diz que Judas estava dominado pelo diabo enquanto traía o Cristo. O diabo o controlava. Ele estava cheio do poder do diabo. A Bíblia cita inúmeras pessoas que estavam cheios do Espírito Santo e notamos uma coisa que sempre acontece. Um resultado comum em todos os casos da Bíblia. Há um resultado comum que aparece em cada um desses casos. A evidência de estar cheio do Espírito Santo é sempre visto no poder para o ministério ao serviço de Deus. O ministério, o poder nunca é usado em benefício próprio. Ao contrário, é sempre usado para o serviço. Nunca na Bíblia alguém ficou cheio de Espírito Santo só para se gloriar a si mesmo. Ou só para ter uma sensação de alegria. Já no dia de Pentecostes, quando ficaram cheios do Espírito Santo, o que faziam? Saíram para evangelizar o mundo.
Este era o efeito. Este é sempre o efeito. Em Êxodo 35, 31, temos a história da construção do tabernáculo, o templo. Diz o Espírito de Deus, falando de um homem, o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. É isso que o Espírito Santo faz. Depois desse homem chamado Bezalel, tornou-se um artesão que trabalhava com prata e ouro e bronze e pedras preciosas de madeira. Ele era um artista na construção, porque o Espírito Santo encheu a vida dele e deu para ele a capacidade de ser útil à causa de Deus. O profeta Zacarias estava cheio do Espírito Santo. Qual foi o resultado? Ele foi usado por Deus para proclamar o maior evento de toda a história, o nascimento de Jesus. Cada vez na Bíblia que alguém ficou cheio do Espírito Santo, ele ficou capaz de fazer uma coisa útil na causa de Deus. Não há um caso onde alguém ficou cheio do Espírito Santo só para ficar num círculo latindo com o cão, ou caindo no chão, ou agindo como se estivesse bêbado. Não tem nenhum caso desse. Atos 2:4 diz que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e lideraram uma das maiores reuniões evangelísticas da história, com 3.000 pessoas batizadas num só dia. Esse foi o resultado. Pedro estava cheio do Espírito Santo, disse Atos 4:8. E depois de estar cheio do Espírito Santo, ele pregou um poderoso sermão cristocêntrico. Esse foi o resultado. Atos 4:31 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles ficaram ativos na causa de Deus. Não ficaram em casa se gloriando a si mesmo. Não ficaram num círculo de pessoas esperando qualquer sensação. Quando ficaram cheios de Espírito Santo, eles ficaram cheios de capacidade de servir na casa de Deus. Atos 11:24. Barnabé estava cheio do Espírito Santo e muita gente se uniu ao Senhor. Esse foi o resultado. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele vai ter poder na vida. Ele vai ajudar pessoas ao caminho ao céu. Nunca o Espírito Santo enche uma pessoa sem ter um motivo de o encher. Nunca o Espírito Santo enche uma pessoa só para sentir uma sensação. Sempre enche a pessoa para o serviço. Uma maneira de saber se uma pessoa está sob a influência do Espírito Santo é observar os frutos que ele produz. Os frutos indicam que tipo de árvore em que estão crescendo. Observe a conduta de um cristão e compara-a com os frutos do Espírito em Gálatas 5:22 e 23. Gálatas disse que estar cheio do Espírito vai produzir certos frutos. Nenhum desses frutos é latir com cão. Nenhum desses frutos é ficar colado no chão. Nenhum desses frutos é o que eles chamam o riso santo histérico. Todos esses frutos são coisas úteis na causa de Deus. Efésios fala de 3 deliciosos cachos de fruto. O primeiro cacho tem 3 frutos: amor, alegria e paz. O segundo tem longanimidade, benignidade e bondade. Terceiro tem fidelidade, mansidão e domínio próprio. São os frutos do Espírito. Um grande explorador, Roald Amundsen, foi
procurar o Polo Norte. Mas quando ele chegou lá longe no Polo Norte, o gelo o cercou e ele não podia sair. E ele ficou 2 anos sozinho, lá lutando contra o frio. Foi uma coisa horrível. Uma situação onde havia só gelo e frio que faria o frio aqui de São Paulo para ser até quente. Era 80 graus negativos. Lá ele estava com os cachorros que puxavam o trenó, mas não podia movimentar. 2 anos separados da civilização. Mas ele precisava dar uma mensagem para sua esposa. E um dia, ele escreveu uma carta para sua esposa. E ele pegou um pássaro que estava com ele, que havia levado com ele, uma pomba. E ele amarrou a mensagem aos pés do pássaro. E ele soltou o pássaro. O pássaro subiu, fez alguns círculos para se orientar. E, em pouco tempo, começou a seguir rumo ao sul. E voou. E voou. E uma semana mais tarde, desceu no quintal da casa dele. E sua esposa viu uma mensagem amarrada aos pés. E ela sabia que seu marido ainda estava com vida. O Espírito Santo na Bíblia é comparado com a pomba. E muitos séculos atrás, o nosso bom Deus mandou uma mensagem pelo Espírito Santo para ti e mim. Uma mensagem maravilhosa. Ele mandou a mensagem que é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada nos prova que há um caminho para a salvação. A Bíblia Sagrada nos mostra que todos nós podemos contar com a volta de Cristo e com a nova terra que Ele vai preparar. Esta é a bendita esperança de todos os santos. Esta esperança que nos dá alegria. Eu sempre digo que um cristão que é cristão de verdade não pode nunca ficar triste. É um pecado. É falso testemunho. Se qualquer pessoa que não é cristão ver um cristão desanimado, vai pensar que Deus morreu. Vai pensar que essa pessoa não tem ligação com Cristo. Nós devemos ser as pessoas mais alegres no mundo. Porque nós temos a mensagem mais alegre no mundo. Nós temos a mensagem mais poderosa. Uma mensagem que está alcançando todas as partes do mundo. Nós temos uma esperança maravilhosa. Quando às vezes ficamos tentados a ficar desanimados. Quando a dor domina o nosso corpo. Nós temos essa esperança. E podemos receber o consolo do Espírito Santo. Podemos receber o poder do Espírito Santo para enfrentar as dificuldades. Jesus nos chama hoje. E Jesus nos dá a certeza que em breve estaremos com Ele para sempre. E sabendo isso, eu posso simplesmente dizer, oh, que dia será? Que dia será? Que dia será quando, enfim, chegarmos lá na terra de esplendor? Quando encontrarmos lá na praia o Salvador? Que dia feliz! Quando enfim chegarmos lá na terra de esplendor, que dia feliz! Quando encontramos lá na praia o Salvador, que dia feliz! Será.
ver meu bom Salvador nas moradas de amor, se esperando estou, que dia feliz, glorioso dia. Quando vimos a cidade santa com mansões, que dia feliz. Quando contemplarmos sim a glória do Senhor, que dia feliz, será um dia feliz, ao ver meu bom Salvador nas mansões de amor, me esperando assim. Que dia feliz, glorioso dia. Oh, que dia feliz, ao ver meu bom Salvador nas mansões do amor, me esperando assim. Que dia feliz, glorioso dia. Curvemos a nossa cabeça em oração. Pai nosso, como aguardamos este dia feliz. Como é bom ter a certeza que o Espírito Santo está conosco. Não para nos levar à tolice, coisas sem sentido, mas para nos elevar, para nos encher de coragem e fé, para nos preparar para teu serviço, para que possamos fazer a tua vontade sempre. Pai, abençoe cada pessoa aqui. Ajuda para que todos que estão aqui possam sentir o poder do Espírito Santo na sua vida. Mesmo essa noite, ao sair daqui, que eles possam sentir no seu coração que tu estás presente pelo Espírito Santo. Ajuda para que todos nós possamos ficar cheios do Espírito Santo, para que também possamos ser uma bênção para os outros demais. Que possamos mostrar o caminho de Jesus. Que Jesus possa estar dentro de nós pelo Espírito Santo, para que todos que se encontram conosco possam ver Jesus em nós. Pai, nesse momento, se houver alguém aqui ouvindo minha voz, que nunca experimentou a alegria de andar com Cristo, que está andando sem rumo na sua vida, peço nesse momento que essa pessoa agora possa ouvir a voz do Espírito Santo e que possa ser dirigido a convidar Jesus a entrar na sua vida. E Pai, quando pensamos neste dia feliz, ajuda para que todos possam estar prontos. Como seria triste se alguém ouvindo minha voz agora faltasse. Pai, se alguém aqui não estiver com certeza de estar pronto, fala com essa pessoa agora. E pedimos que essa pessoa possa elevar
uma prece ao céu, convidando o Espírito Santo a entrar no seu coração. Despede-nos agora com a tua paz e com a tua bênção, pois pedimos tudo em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador.